Hoje celebramos a memória de São Luís Gonzaga, padroeiro da juventude e dos seminaristas. São Luís Gonzaga nasceu em 1568, na Itália, e morreu em Roma em 1591. Portanto, aos 23 anos de idade apenas. Era jesuíta, mas ingressou na Companhia de Jesus já aos 17 anos, depois de insistir com o pai por muito tempo. O seu pai não permitia que ele entrasse na companhia, que ele se dedicasse à vida religiosa. São Luís Gonzaga era o primeiro de 8 filhos e era uma família que costumava frequentar as cortes, uma família de posses, abastada, nobre, que costumava frequentar a realeza. No entanto, desde muito jovem, desde criança, São Luís Gonzaga se destacou pela sua piedade, pela sua devoção. Desde os 7 anos de idade, ele recitava diariamente o ofício de Nossa Senhora, os 7 salmos penitenciais, de modo que ele se destacava das outras crianças, dedicando-se à oração. Recebeu a primeira comunhão aos 11 anos de São Carlos Borromeu, que era bispo de Milão, e a região onde ele morava pertencia à diocese de Milão. Então São Carlos Borromeu, fazendo uma visita à região onde ele morava, o conheceu, ficou impressionado com a sua compreensão profunda dos mistérios da fé, o preparou e deu a ele a primeira comunhão aos 11 anos de idade. E ele então, naquela época, a comunhão era coisa rara, podendo ele comungar apenas aos domingos, o que já era bastante naquela época. Ele dedicava a quinta, a sexta e o sábado para se preparar para a comunhão no domingo, e a segunda, a terça e a quarta para fazer ação de graças. Ou seja, a Eucaristia, desde os 11 anos de idade, foi o centro da sua vida. Toda a sua semana era dedicada à Eucaristia, metade da semana para se preparar para a comunhão e a outra metade para fazer ação de graças. Fazia visitas diárias ao Santíssimo Sacramento, conservou a pureza, como nós rezamos na oração de hoje. 2 aspectos da vida de São Luís Gonzaga são que se destacam: a penitência e a pureza. Daí que nós rezamos que, se não o imitamos na inocência, que possamos imitá-lo na penitência. Depois de muitos anos de resistência do seu pai, Fernando Gonzaga, conseguiu então permissão de ingressar na Companhia de Jesus aos 17 anos. E mesmo na Companhia de Jesus, a sua virtude era admirável, se destacava. Portanto, embora ele tenha morrido como religioso, ele se santificou como leigo no meio do mundo, na sua juventude. Houve então uma peste
em 1591, na cidade de Roma. Nós poderíamos dizer hoje uma pandemia. E ele então se prontificou a ir para os hospitais para cuidar dos doentes. Contraiu a peste e, por revelação divina, algum tempo antes, já sabia que o seu fim estava próximo. Estando para morrer, ele recitava o salmo que dizia: "Que alegria quando me disseram, vamos para a casa do Senhor." E São Roberto Bellarmino, que foi o seu diretor espiritual, seu confessor, nos anos em que ele esteve na companhia de Jesus, declarou para os outros, para os companheiros, que São Luís Gonzaga, durante a sua vida, nunca tinha cometido sequer um pecado venial. Então, peçamos hoje a intercessão de São Luís Gonzaga por nós, pelos jovens, pelos seminaristas, dos quais ele é padroeiro, para que, como nós rezamos, possamos imitá-lo, senão na inocência, na penitência e buscando a pureza do coração. Amém.